Olá, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou professora de literatura inglesa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu pesquiso literatura vitoriana. Hoje eu queria convidar você para uma conversa sobre Jane Eyre, esse romance que eu sei que você está prestes a ler, e a gente vai ter aqui um papo sobre algumas questões importantes para você manter em mente enquanto você lê essa obra. O contexto da publicação, a maneira como ela foi recebida, questões com as quais a autora estava bastante preocupada. Então vamos pensar por que você deve ler Jane Eyre no século XXI, porque esse romance segue sendo tão relevante e cativante para os leitores. Bom, a gente pode começar dizendo que Jane Eyre foi o segundo romance que a Charlotte Brontë escreveu, mas foi o primeiro que ela publicou. No entanto, esse romance não foi publicado com o nome dela, com a assinatura dela. Charlotte Brontë usou um pseudônimo. E o que é um pseudônimo? É basicamente uma assinatura que um autor adota para não usar o próprio nome para assinar a obra. A gente tem muitos debates em torno de por que autores, e mais especificamente autoras, optam por usar pseudônimos no contexto do século XVIII, do contexto do século XIX, que é quando Charlotte Brontë está publicando seu romance. E a gente vai pensar aqui sobre questões culturais que levam autores a fazer essa escolha e questões específicas que levaram Charlotte Brontë a assinar essa obra como Currer Bell. Muito bem. A gente vai ter, no contexto vitoriano, uma preocupação muito grande de algumas autoras com a maneira como a obra seria recebida sendo assinada por uma mulher. Charlotte Brontë escreveu sobre isso, então nós temos a manifestação específica dela sobre o nome Currer Bell e essa assinatura. A ideia de adotar uma persona pública era algo muito comum para os vitorianos. Então, quando a Charlotte Brontë e suas irmãs também, Emily e Anne, adotam esses pseudônimos, Currer, Alice e Acton Bell, que são nomes tomados como sendo do sexo masculino, a gente vai ter uma presunção ali na década de 1970, que é um momento em que no século XX essas obras voltam a ser muito populares pela mediação da crítica feminista, de que a razão pela qual elas seriam adotadas essas assinaturas seria porque elas estavam preocupadas que não conseguiriam publicar seus romances enquanto mulheres. Aí a crítica feminista estava correta quanto ao problema geral, que é uma questão de gênero, mas estava incorreta quanto à razão específica desse motivo baseado em gênero. Não é que autoras do sexo feminino não fossem conseguir publicar. A gente tem várias autoras no século XX que publicam assinando com seus próprios nomes, ou com variações dos seus próprios nomes, que é o caso da Elizabeth Gaskell, que publica como Mrs. Gaskell ou Senhora Gaskell por orientação do editor dela. Mas a gente vai ter o caso específico, por exemplo, de George Eliot, que é alguém que tinha essa preocupação de assumir uma assinatura, caso da Charlotte Brontë e de suas irmãs, mas a gente vai conversar sobre a preocupação dessa autora específica. Muito bem, a Charlotte cita em suas cartas e também no chamado aviso biográfico, que é um texto que ela usa para prefaciar a publicação póstuma ali de uma segunda edição de romances de suas irmãs após o falecimento delas em 1850, ela vai explicar que elas tinham duas grandes razões, mas a gente pode presumir que essas razões são específicas da Charlotte, já que ela é a pessoa falando. A primeira razão vai ser que a gente tem uma crítica literária incipiente ainda no século XIX, que obviamente vai ser formada basicamente por homens. E a gente vai ter uma ideia de que a ficção feminina seria basicamente baseada em arcos românticos frívolos, romances tolos. Então, Charlotte Brontë e suas irmãs tentando evitar uma recepção preconceituosa, e essa própria construção de que romances românticos seriam frívolos já é um problema, mas para evitar essa recepção problemática, elas assumem esses nomes, que não vão permitir que elas sejam identificadas, que nos leva à segunda razão pela qual ela vai citar ali que elas escolheram usar essas assinaturas, que vai ser para evitar o que ela chama de publicidade pessoal. Charlotte Brontë era muito discreta. Ao longo da vida dela, ela evitou muito o círculo de Londres, embora ela tenha feito grandes amigas na cena literária após a revelação de sua identidade, que acontece de maneira gradual. A partir de 1848, 1849, a gente já tem um burburinho, principalmente ali na região de Yorkshire, da Inglaterra, que é onde ela reside, de que ela seria Currer Bell. E mais adiante, ela vai ter que revelar sua identidade. Ela viaja com sua irmã mais jovem para Londres e tem que revelar a identidade para o editor, por causa de problemas envolvendo o editor de Emily Brontë, autora de O Morro dos Ventos Uivantes. A gente tem muitas fofocas, e essa é uma grande questão da era vitoriana, a maneira como rumores vão sendo espalhados pela imprensa, de que esses romances seriam todos da mesma autora. Então elas viajam para lá, revelam sua identidade, e a partir daí Charlotte começa a fazer amizade com nomes literários, como a já citada
chamada Elizabeth Gaskell, Harriet Martineau, mas até então continua sendo uma coisa um pouco contida. A gente vai ter Charlotte Brontë sendo reconhecida de fato como autora dos seus romances a partir de 1850, que é quando ela publica o aviso biográfico que eu citei. Tanto, e aqui isso vai ajudar a gente a entender a questão do pseudônimo na era vitoriana, as pessoas continuam se referenciando ao autor dos romances, Jane Eyre, Shirley, Villette, como Currer Bell. A essa altura todo mundo já sabe que é Charlotte Brontë. E uma curiosidade é que nas resenhas dessas obras as pessoas vão usar o nome Currer Bell, mas vão usar pronomes do sexo feminino, porque todo mundo sabe que é uma autora. Então isso diz algo pra gente sobre como vitorianos pensavam na ideia de identidade e da adoção de personas públicas. Então, quando a gente chega ali de novo na crítica feminista da década de 1970, que faz um trabalho muito importante de resgate de obras de várias autoras do 19, incluindo Charlotte Brontë, existe uma pequena incompreensão da razão específica pela qual esses pseudônimos são adotados. A Charlotte Brontë começa a ser pensada como uma figura única, mulher e autora, após a sua morte. A gente vai ter a publicação de uma biografia dela, escrita por Elizabeth Gaskell, que vai finalmente juntar no imaginário popular autora e mulher. Eu acho que é bacana a gente levar em consideração, inclusive, que o nome Currer é bastante ambíguo em termos de gênero. Isso é outra coisa que a própria Charlotte falou, que ela e as irmãs queriam adotar nomes que seriam certamente tomados como sendo do sexo masculino, mas que não seriam inequivocamente uma mentira. Charlotte não gostava da ideia de realmente mentir, francamente, para o seu leitor. A Charlotte vai ser muito esperta, por acaso ou sem querer, nessa campanha de marketing, digamos assim, de Jane Eyre. O romance é publicado, então, ali em 1847, vai receber elogios de grandes nomes da cena literária, como George Henry Lewis, um grande homem de letras. Ele vai meio que encabeçar esse movimento de uma recepção positiva de Jane Eyre. Vai receber críticas negativas também, mas essas vão ser a exceção. E o romance vai ser bastante aclamado. Só que o que acontece? Jane Eyre é uma narrativa em primeira pessoa, como você vai descobrir quando você ler o romance. E quem narra o romance é a própria Jane, certo? Mas o que acontece? Charlotte Brontë publicou o romance na folha de rosto com a informação de que a autora seria Jane Eyre e o romance teria sido só editado por Currer Bell. Então, antes mesmo da gente entrar nessa questão do debate todo de quem assina esse romance, é Charlotte, é Currer, quem é, a gente tem a questão de quem é Jane Eyre. As pessoas começam a pensar que Jane Eyre é uma figura real, que ela deve ter se inspirado em alguma história que de fato aconteceu. E já começa ali esse burburinho. Falei da fofoca vitoriana. Agora a gente entra na segunda edição do romance, muito popular, logo vem ali a segunda edição, que vai ser dedicada por Charlotte ao romancista William Makepeace Thackeray, cujo romance mais famoso se chama Vanity Fair. Ela era uma grande admiradora dele, soube que ele tinha gostado do romance, dedica o romance para ele. E aí começa toda a fofoca, e que eu falei que acaba sendo uma campanha de marketing bem sucedida, pelo seguinte: o romance começa a ser muito associado ao Thackeray e começa um burburinho de que o romance teria sido escrito pela preceptora de William Makepeace Thackeray. Jane era uma preceptora, William Makepeace Thackeray tinha uma preceptora. Jane Eyre tem uma figura que lida com problemas de saúde mental, que vai ser a Bertha Mason, esposa de Rochester, e a gente tem uma figura com problemas, questões de saúde mental ao longo de toda a sua vida, que vai ser a esposa do Thackeray. Obviamente, todo mundo começa a negar a história, mas isso ajuda a trazer ali, né, uma atenção maior, essa polêmica para Jane Eyre. Charlotte sofreu muito no meio dessa confusão, mas ajudou a segurar essa posição quase de uma supremacia. Todos queriam falar sobre Jane Eyre, todos queriam saber quem estava por trás dessa obra. E por falar em preceptora, isso abre a porta para a gente pensar numa outra questão muito importante na introdução a um romance como Jane Eyre, que vai ser essa figura tão presente na literatura vitoriana. Vanity Fair, que eu citei, também tem uma preceptora no centro da narrativa. Então, vamos falar sobre essa figura. Preceptora era uma professora, tinha várias modalidades ali de trabalho, mas o mais popular, o mais conhecido e o que nos interessa aqui vai ser a preceptora que trabalha no lar alheio. Jane Eyre é um romance que, como Agnes Grey, Diane Brontë, a irmã mais nova da Charlotte, vai denunciar, para além de várias questões e temas que aborda,
os abusos sofridos pela preceptora, as péssimas condições de trabalho. Preceptora, como muitos trabalhadores de sua época, tinha que lidar com salários precários, uma dificuldade de subsistência, mas, para além disso, a preceptora é uma grande questão para os vitorianos, e ela é uma figura polêmica e controversa. Se você quiser mergulhar nessa questão da preceptora, eu recomendo muito o livro Sombra Errante, da professora Maria Conceição Monteiro, em que ela vai explorar muito a preceptora na história e na literatura. Mas aqui, a título de introdução, a gente pode pensar que a preceptora é meio que um anátema ali dentro da lógica da domesticidade. A era vitoriana vem ali baseada em vários mitos burgueses, inclusive de construção de papéis de gênero. De acordo com esses papéis de gênero, o lugar do homem era no mundo público e o lugar da mulher era no lar. A gente vai ter isso sendo consolidado em torno da imagem do anjo do lar, que vai ser cunhada pelo poeta Coventry Patmore. Então, a gente tem essa ideia do anjo do lar, que é a figura feminina burguesa. Importante fazer essa demarcação de classe, porque a gente tem mulheres de classe trabalhadora trabalhando na rua, nas fábricas, no comércio, mas essa figura burguesa, essa figura de classe alta feminina vai ser associada ao lar, que vai purificar e ser uma espécie de abrigo para o homem que chega ali da sua vida no mundo público, o mundo do trabalho, o mundo da guerra, o mundo do Império Britânico. Pois bem, e onde fica a preceptora em meio a isso tudo? Porque ela é uma figura que está no mundo público, porque ela está trabalhando e recebendo pelo seu trabalho, mas ao mesmo tempo ela exerce seu trabalho onde? No lar. Só que esse lar é o lar alheio, então ela não está realmente em casa. Ninguém sabia o que fazer realmente com essa figura. Ela era uma mulher que tinha recebido uma boa educação, ela era uma mulher que muitas vezes era filha de um cavalheiro ou de um pároco, simplesmente alguém que não tinha dinheiro para garantir o futuro de suas filhas, e, no entanto, ela está ali numa situação de precariedade. Ela não era encarada nem como uma criada, nem como parte da família, muitas vezes sofria um tratamento muito ruim por parte dos pais das crianças que ela educava. As crianças a viam como inferior também por causa de uma questão de classe, e ela ficava presa ali sem conseguir muitas vezes exercer seu trabalho. Para além disso, a preceptora vai ser muitas vezes associada à figura da prostituta na era vitoriana. Isso pode parecer muito estranho para a gente, ela é uma professora que está ali lecionando, mas, como eu falei, essa ideia de uma mulher inserida dentro do lar e operando sob uma lógica de transação, de troca de dinheiro por trabalho, vai colocá-la numa posição muito precária, para além de estar longe dos seus, da família, dos amigos. Então, a gente vai ter toda essa carga. É importante pensar nisso quando a gente lê Jane Eyre, porque a gente tem toda essa carga em cima da Jane, enquanto ela está ali na sua trama de desenvolvimento. Jane Eyre é um romance de formação, né? Que vai tocar em muitas outras questões, entre elas a questão da preceptora. É um romance de realismo formal, é um romance de realismo doméstico. A gente pensa muito na popularidade do realismo como um modo de escrita na era vitoriana. Ian Watt vai escrever sobre isso mais especificamente em A Ascensão do Romance, livro que ele publicou em 1957, dizendo que a gênese do romance na Inglaterra vai estar muito proximamente associada à ascensão da própria burguesia. Essa nova classe média quer se ver refletida na literatura, certo? Então a gente segue esse paradigma de realismo. Os grandes romances vão ser pensados como sendo realistas. Mas Jane Eyre flerta muito com o gótico. Talvez você já tenha ouvido por aí que Jane Eyre é um romance gótico. Ele não é realmente um romance gótico, mas é um romance que explora modos e imagens do gótico. Charlotte Brontë, sua irmã Emily Brontë, também era leitora ali da Anne Radcliffe, que é considerada a mãe do gótico na literatura inglesa. Isso vai ter um impacto na maneira como ela vai explorar esse modo que, ao longo da era vitoriana, aparece em vários romances, mas só que mais psicologizado, digamos assim, do que era no século XVIII, que é ali o gótico raiz, podemos botar nesses termos. Então, como o gótico vai aparecer em Jane Eyre? Principalmente a partir da estrutura da casa e na estrutura narrativa de vários retornos. Então, exemplo claro vai aparecer para você logo ali no comecinho do livro. A gente vai ter a figura do quarto vermelho na casa da tia de Jane Eyre. Esse quarto vermelho vai ser supostamente assombrado pelo tio de Jane. Essa vai ser uma grande questão ali no começo. E qual vai ser o ponto? Essa é uma figura, o tio, que retorna no imaginário porque a promessa que a esposa havia feito para ele de cuidar de Jane Eyre, de tratá-la como uma igual dos filhos dos dois,
não vai ser cumprida. No entanto, a própria Jane tem muito medo desse assombro. Depois, mais adiante, em Thornfield Hall, a gente de novo vai ter um assombro gótico. Isso aparece também como um assombro de narrativas não realistas em cima de Jane Eyre. Então, a gente vai ter como a figura que cuida dela desde cedo vai ser a Bessie, que é uma ama barra babá, e ela vai contar histórias ali orais para ela, baseadas em mitos folclóricos. Então, por exemplo, o mito do Guy Trash vai aparecer mais adiante num ponto muito importante da narrativa que toca no arco romântico. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, porque aqui não vai ter spoiler, mas quando você ler, você vai se lembrar dessa conversa que a gente teve. Jane Eyre é um romance, por fim, que toca em várias questões muito caras ao romance vitoriano e acho que a nós hoje também, como o império, como relações de gênero, como relações de classe. Então, tudo isso é legal manter em mente enquanto você lê esse romance. Charlotte Brontë disse que ela tinha um projeto de regeneração social quando ela escreveu Jane Eyre. E o que isso significa para ela? Significa expor hipocrisias e revelar o que está por trás do cultivo de aparências. A era vitoriana tem muito disso. E outro escritor que vai falar muito disso vai ser o Charles Dickens. Então, a gente vê que isso estava bastante em voga. A gente falou sobre o Thackeray um pouquinho aqui. Ela cita ele como o primeiro regenerador social. Então, embora eles sejam escritores muito diferentes, a gente pode já ver aqui um pouco do projeto dela escrevendo um romance como Jane Eyre. E aqui a gente pode pensar em várias questões. A individualidade vai ser um grande ponto para os vitorianos, vai ser teorizada, vai ser pensada. E aqui a individualidade está sendo pensada a partir de onde? De uma menina numa situação precária, primeiro uma órfã, depois uma preceptora, figuras muito marginalizadas na sociedade vitoriana, e a partir daí vários malefícios sociais vão ser expostos ao leitor. Então, o simples fato de colocar essa narrativa na voz de Jane Eyre já é um ato revolucionário. Eu acho que é bacana a gente pensar nessas questões enquanto a gente lê um romance clássico pela primeira vez, porque todo clássico vai ter características próprias de seu tempo e características que projetam ele para o futuro. Preocupação de Charlotte Brontë com questões como liberdade de expressão, inclusive, e igualdade entre os gêneros, continua sendo muito cara a nós no século XXI. Então, eu te desejo uma ótima leitura, espero que você tenha gostado da nossa conversa e até breve.